queria, antes de tudo, agradecer a Graciela pelo convite, agradecer a presença de todos, dizer que para mim é uma honra estar novamente discutindo com os companheiros da Rebrip. Fazia muito tempo que eu não participava de um evento da Rebrip. Não por não convidado. Hã? Não por não convidado. Exato, mas prometo que das próximas vezes tentarei comparecer em todos. Essa, inclusive, foi uma tentativa de mostrar minha abertura, que a gente fica na universidade e precisa ver um pouco, né, como é que está o debate fora das questões acadêmicas. Eu tento sempre fazer isso. Eu estou na academia, mas tenho uma trajetória no movimento social, ou seja, boa parte, metade da minha formação é no movimento sindical, na CUT, lá no antigo DESEP ou no Observatório Social, trabalhando com esses temas internacionais. Eu tenho uma tarefa ingrata, tá no final do dia, tá todo mundo cansado, tivemos um debate muito rico, eu aprendi muito. Aí vem esse cara falar sobre China, todo mundo querendo ir embora. Eu vou prometer ser o mais breve possível e tentar lançar algumas questões para reflexão. E vou, na verdade, eu estava aqui vendo como é que eu organizo e tal. Eu vou organizar toda a minha exposição para tentar mostrar a China, como isso impacta na divisão internacional do trabalho, Brasil e América Latina, e discutir essa questão que a professora Maria Regina colocou da regionalização do capitalismo brasileiro, e que aí houve um debate se é sobre imperialismo, se não é sobre imperialismo, como é que é essa relação de dependência, ou seja, tentar mostrar esse quadro global, talvez a partir da perspectiva brasileira. As pessoas ficam brincando, lá parece que eu sou sinólogo, né? Um sinólogo, por natureza, ele estudou mandarim, ele tá, não sei o quê, ou seja, eu não sou um sinólogo, eu sou um estudioso sobre o Brasil, economia brasileira, latino-americana, relações internacionais, o que já me parece bastante, né? Mas eu tive a possibilidade, sei lá, por várias questões, né, de começar a estudar a China. Aliás, a FES foi a primeira lá em 2006, não, queremos aí um estudinho e tal. Aí depois a DGB e a FNV financiaram no Observatório Social, algumas coisas que o Arthur já não aguenta mais ver, né? E a ideia era um pouco ver como a ascensão da China impacta na América Latina, nos trabalhadores brasileiros e tal. E eu continuei nessa toada em estudos mais acadêmicos, mais recentemente, né? Mas eu gostaria de dizer que sempre a minha preocupação foi tentar ver como isso impacta para a América Latina e para o Brasil. Partindo da premissa de um dos meus grandes mestres, que é herdeiro do grande mestre que é o Celso Furtado, que é o Antônio Barros de Castro, infelizmente falecido recentemente, que percebia que a emergência da China trazia uma reconfiguração das estruturas de funcionamento do capitalismo, inclusive uma reorganização espacial e uma nova divisão internacional do trabalho que ainda não está muito presente. Então, depois de olhar as relações China, Brasil e América Latina, eu tentei ver como é que, né, a China impacta no mundo inteiro, porque muitas vezes a gente percebe impacta na África e aí o Brasil aproveita e se encarta na África. A China acaba, diríamos, por financiar o déficit americano, levando a crise americana, não culpa da China, culpa dos Estados Unidos, que se aproveitaram desse esquema. Os Estados Unidos estão em crise e aí agora passam a ter o maior superávit comercial que eles têm com o Brasil. Então o Brasil vive uma enxurrada de produtos norte-americanos por conta da crise. Então, na verdade, nós temos uma reorganização, inclusive os próprios conceitos de centro, periferia, tudo isso precisa ser reconceitualizado, é muito difícil. Não estou querendo eu me propor tão árdua a tarefa, eu estou julgando aqui algumas hipóteses, né? Eu acho que nós temos novas hierarquias econômicas de poder, uma nova divisão intra-norte, uma nova divisão intra-sul, é muito difícil, né? Então, na verdade, então, eu quero tentar discutir essas questões. Então, quais são as teses centrais? Bom, a China, não é que o novo centro da economia mundial esteja na China. Existe uma diversificação, uma multipolarização do centro econômico em direção à costa leste chinesa. Isso não atinge todo o território chinês. Tá? Então ou seja, eu tenho novos centros de acumulação de capital endógenos em países até então considerados da periferia, que estão conectados com as economias antigas ditas centrais, hoje temporariamente em crise, porque continuam sendo as economias
com grande capacidade de investimento, que são as economias com bancos centrais poderosos, que são centros de inovação tecnológica. Então esse negócio, né, o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, os conceitos de globalização, crise global, para mim parece cada vez menos. Nós não vivemos uma crise global. Sabe como é que os chineses chamam a crise atual? Crise do Atlântico Norte. Né? Nós vivemos uma crise do Atlântico Norte. A América Latina não está em crise. A América Latina vive a crise que sempre viveu, a crise da pobreza, da desigualdade e da exclusão social. Essa é a crise que nós sempre vivemos, ainda mais uma crise reconfigurada, porque na década dos anos 2000, sem fazer aqui apologia, foi uma década razoável para a América Latina se comparado às outras duas anteriores. Você olha os indicadores insuficientes de desemprego, mesmo de informalidade e tal. Se você olha a África viveu na década passada um período de crescimento dessa história. Estou querendo dizer que a China explica tudo isso, mas é parte desse cenário, ou seja, não dá mais para falar de uma economia capitalista global. Eu estou até, não quero aqui ser, estou até tentando entender, puxar alguns conceitos lá do Fernand Braudel, do Arrighi, dos neomarxistas, pegar o Celso Furtado, o Prebisch, pegar esse pessoal todo que era bom e tentar ver se essas categorias ajudam a gente a tentar entender o que está acontecendo. Né? O que dá para perceber na China, ou pelo menos ancorado em alguns estudos, é que eles conseguiram endogeneizar as estruturas de acumulação do capitalismo de maneira, diríamos, impressionante. É como se eles transnacionalizassem o mercado interno deles, tendo comando dos setores de fronteira tecnológica, controle sobre juros, câmbio e tendo um sistema financeiro público. A tal ponto que eles transnacionalizaram o mercado interno, conseguiram manter, ou pelo menos dominar as tecnologias de fronteira e depois levaram tudo isso de volta sob produtos exportados para os países do centro, inclusive, durante um período de 20 anos. Ou seja, quem olha pelo custo da mão de obra está olhando errado. O custo da mão de obra simplesmente acelera um processo de acumulação de capital que tem uma rentabilidade explosiva e gera uma sociedade profundamente desigual, com tensões sociais muito fortes. Mas eles são o único país da periferia capitalista que conseguiram, diríamos, dar um salto adiante. Aí vocês vão chegar e vão dizer, o Japão fez isso. Mas como o Giovanni Arrighi diz, o Japão é um estado vassalo dos Estados Unidos, a China não é. Então, essa ascensão da China traz a possibilidade, nós estamos vivendo, na verdade, uma crise de hegemonia no sistema internacional. E a China vem com esse discurso da multipolaridade, né, que tem, ou seja, aqui eu não estou fazendo uma defesa dos... a mim não me apetece fazer defesa de modelo chinês, nem eles o fazem como o Aldo colocou aqui muito bem. Então, um pouco a perspectiva mais geral é que nós... Em alguns lugares da periferia, principalmente na China, que ele reconfigura o sistema e parte de novo do centro, em alguns lugares, os outros BRICS, que em termos econômicos não tem nada a ver com a China, mas Brasil, Índia, África do Sul, um pouco, Rússia, conseguiram dinamizar seus mecanismos, alguns mecanismos endógenos de acumulação, pelo fato de não estarem vinculados aos esquemas de financiarização que a Europa e os Estados Unidos estavam. Aliás, o problema do Brasil era o contrário. Você tinha taxa de juros tão alta que você não precisava nem financiarizar, era só comprar um título da dívida pública. Você não precisava criar essas maracutaias do subprime. Então, o que nós estamos percebendo, a gente não sabe ainda a cara do negócio, mas nós percebemos um norte que foi capturado pela financiarização, que está em crise, um novo sul dinâmico, que tem capacidade de crescer a partir do mercado interno, utiliza políticas anticíclicas, e um sul tradicional, a antiga periferia, que cresce adoidado. Foi recolocado na divisão internacional do trabalho à África. Eu não estou aqui dizendo que coisa maravilhosa, pelo contrário, recolocado através de uma perspectiva dependente, espoliadora, que depreda o meio ambiente, que não sei o quê, mas você olha, ou seja, você tem uma expansão, né, econômica que você não pode simplesmente desconsiderar, né? Então, e se a gente for olhar para a América Latina, o que a gente percebe, e a principal conclusão que eu cheguei, é que você tem uma profunda diversificação das economias latino-americanas. Aí quando a professora Maria Regina estava falando se existia América Latina do ponto de vista político e tal, eu acho até que do ponto de vista político tem. Do ponto de vista econômico, morreu.
o sonho do Celso Furtado e do Prebisch de você ter uma integração latino-americana a partir de um mercado regional que vai se somar a um mercado interno e tal, não sei o que, aquilo ali morreu. E já começou a morrer com NAFTA, já começou a morrer com os TLCs, etc e tal. E a China acelera esse processo. Percebam, a China não preparou para conquistar o mundo, ela preparou um projeto de desenvolvimento que resvala para o mundo e aí ela desenvolve uma política externa para satisfazer os seus interesses, mas ela também faz o discurso anti-imperialista. É muito complicado entender como é que a ascensão chinesa, agora inclusive com as suas empresas, a tendência é que a China se espalhe para o mundo agora mais via empresas do que comércio, porque eles sabem que o comércio tem resistência, eles já sofreram pelos efeitos do comércio, eles querem agora remeter lucro, disputar com os países europeus e norte-americanos mercados em alguns países, para ficar menos dependente de exportações, se vincular a esses mercados e remeter lucro de volta. Toda a discussão do novo plano quinquenal é justamente a introspecção do desenvolvimento econômico chinês. Bom, eu não vou mais falar sobre... aqui talvez valha... Aqui tem algumas questões, um pouco o que eu tenho tentado ver, eu vou ser bem breve aqui. Isso aqui são alguns dados interessantes, são dados de 2008 da relação China-América Latina, tá? Temos de superávit comercial, ou seja, nós temos superávit só em produtos primários, o resto tudo, nosso grande déficit em alta tecnologia. Obviamente que isso muda, é diferente de país para país. Aliás, é muito difícil analisar os dados de China e América Latina juntos, porque as vinculações de cada país com a China são profundamente diferenciadas. Ou seja, esse processo de diferenciação, tem o economista, o Albert Hirschman, que é dessa mesma tradição, ele já no final dos anos 70, ele já estava falando, olha, essas economias estão se diferenciando profundamente. Nos anos 90, com o NAFTA e depois os TLCs, e agora com a China, esse processo adquiriu talvez uma tendência quase insuperável. Não estou aqui querendo refrear a utopia de ninguém, mas eu estou tentando pegar algumas variáveis aqui, eu não vou descrever esse quadro, mas a vinculação que cada país tem com a economia chinesa depende com que a nova CEPAL hoje, que é mais um banco de dados, não tem mais a capacidade de reflexão, crítica, que tinha. Você tem os países que se beneficiam da loteria de commodities, exportam o que a China quer. Você tem os países que têm uma dependência dos Estados Unidos e exportam para os Estados Unidos o mesmo que a China exporta. Concorrem no mercado norte-americano com a China. E o grau de diversificação industrial. Essas três variáveis definem se um país, como ele vai ser afetado pela China. Tá? Então o que acontece é o seguinte, Chile e Peru, tá a companheira peruana aqui, são países que naturalmente, pelo processo de reforma dos anos 90, de liberalização, porque conta com minério de ferro, cobre e tal, não sei, são puxados pela China. E já tinham TLC com os Estados Unidos, ou seja, assinaram com a China. É um processo quase que de primarização dessas economias. Então são esses países não competem com a China nos Estados Unidos, já não tem quase indústria de transformação importante, diversificada, e foram beneficiados pela loteria dos commodities. Quem que sai machucado desse processo? É o México. Sempre foi contra a entrada da China no OMC, o país que mais aciona antidumping. O México, a China mata a estratégia NAFTA. Acabou a estratégia NAFTA. Hoje, há pouco tempo, tive com o cônsul do México em São Paulo, ele disse que não é bem assim, que está mudando, não sei o quê, mas o que a China faz? Ela faz o que melhor do que as maquiladoras faziam na fronteira norte. Faz melhor, e aí as empresas norte-americanas e europeias estavam na fronteira norte, começam a produzir a partir da China, e aí entra no mercado norte-americano deslocando, a partir de 2002, a China já passa o México em termos de ocupação do mercado norte-americano, ocupa o mercado interno e o México não tem commodity para exportar para a China. Então, superávit, déficit comercial do México com a China é de 40 bilhões de dólares. Tá? E você tem outros dois, então você tem os países exportadores de commodities com base industrial reduzida, que é o que o Antônio Barros de Casa fala, mas esses aí eles surfam, vão surfar na onda chinesa, vão continuar sociedades pouco diversificadas economicamente, com pouca possibilidade de reduzir desigualdade social, com indicadores sociais
péssimos e tal, mas vão manter algum dinamismo econômico. O México passa por um processo de reconfiguração, de destruição da sua opção arquitetada em 94. E o Brasil e a Argentina? O indicador que o Aldo passou de 20% das exportações do comércio no PIB, esse é um indicador influenciado por Brasil e Argentina. Se você tira Brasil e Argentina, vai para 60%. Né? Então, esses são os países que ainda têm uma base industrial. E que, além disso, são beneficiados, entre aspas, tá? Pela loteria de commodities. Então, aqui você tem um efeito duplo, né? Você exporta commodities, melhora a conta externa e tem uma pressão competitiva muito forte. Tá? Então, vejam como a China um pouco, entende? Eu não estou nem vendo os impactos da China nos Estados Unidos, na Europa e na África que reverberam aqui também. Não é que a China manda na economia mundial, ela reorganiza as cartas do tabuleiro. Tá? Uma reorganização das estruturas e dos espaços de acumulação com um dinamismo endógeno na China muito forte. Onde, inclusive, as grandes empresas de fronteira tecnológica são empresas estatais. E que seguem a lógica do mercado. Não é coisa de aparachique chinês, não. Elas seguem a lógica do mercado. É muito difícil entender esse país. Mesmo que eu estou falando aqui, deve que seja visto, né, com uma síntese rudimentar. Bom, então é interessante que, junto com isso, eles elaboram uma política externa para a América Latina. Eles não só vieram com um livro branco em 2008, geralmente sempre depois do que fazem com a África, mas mudando, não é exatamente. Eles sabem que a América Latina é diferente da África. Ainda que o objetivo principal seja a oferta de matéria-prima. Tá? Até isso é igual. E depois propõe um fórum de cooperação China-América Latina-Caribe em 2012. O Jintal foi na CEPAL e propôs. Até então ficava Argentina e Brasil brigando para receber investimento chinês, e Peru e Chile discutindo quem é que era a porta de entrada do Pacífico para a China, né? Um julgando contra o outro. Aí ninguém consegue ter uma voz regional para ver como agir com os chineses. Aí vem o chinês e fala: olha, nós estamos propondo para vocês um fórum de cooperação China-América Latina. Estamos propondo um fórum, um fundo de cooperação de 5 bilhões de dólares para investimentos nas áreas de fronteira tecnológica. O Banco de Desenvolvimento Chinês vai dar 10 bilhões de dólares para investimento em infraestrutura e tal. Pode até colocar aí naqueles lá do ISA. 10 bilhões de dólares, o valor que nós conseguimos aqui no ISA. Então, esse é um parceiro, e é um parceiro que não força acordo. Não estou dizendo que eles são melhores que os Estados Unidos, eles são diferentes. Eles não vêm com TLC, ó, vocês têm que assinar todas as cláusulas. Ah, eles nunca propuseram TLC com o Brasil e a Argentina. Isso sai na imprensa, nunca propuseram isso. Eles sabem que o Brasil... Ah, mas você quer assinar o TLC? Então vamos assinar e tal. Aí assina com o Chile o TLC, aí você tem 10 anos para poder exportar vinho do Chile, aquilo que eles querem poder copiar dos chilenos e produzir lá, que é a uva, demora 10 anos para desgravação tarifária. Então eles negociam muito bem o interesse nacional, mas a partir, né? E a América Latina sempre vendo, há uma nação, os chineses que vão vir com... Então, na verdade, então, mais recentemente eles têm proposto uma parceria regional, e essa diversidade, Aliança Pacífico e Mercosul, ela pode ser um pouco espelhada a partir, diríamos, dessas diversas, diríamos, formas de engajamento na economia internacional que a China propõe, acelerando um determinado padrão de integração subordinado e tal, que deixa a indústria de lado, que aposta nos serviços e nas commodities, que já havia nos TLCs com os Estados Unidos. Bom, como é que eu vou concluir? Eu vou tentar concluir de uma maneira provocativa. Não sei se eu já estou sendo provocativo. Eu acho que o grande dilema da integração regional se chama Brasil. A única possibilidade que resta de integração regional se chama Brasil. Porque, ao contrário do que alguns economistas, inclusive alguns deles eram de direita e ficaram de esquerda agora, que tem propugnado
a desindustrialização, eu até nem critico o Arthur e a CUT juntar com a Fiesp e falar porque a desindustrialização virou quase que um mote, né? Então, hã? Se associar, não, eu acho até importante. Não, Arthur, eu conheço, não. Se associaram, né? Pressionar o governo, pô, a velha aliança capital-trabalho em defesa da indústria nacional. Eu não vou fazer uma discussão semântica se tem ou não desindustrialização. Eu poderia aqui pegar dados. Mas de qualquer jeito, se a gente percebe, a indústria brasileira cresceu bastante de 2003 a 2008. Ela manteve a sua diversificação. Ela não se concentrou nos setores mais primários, como muita gente diz. Estão todos, não vou passar esses dados aqui. O que me parece que existe é uma nova interação entre indústria de transformação e dinâmica macroeconômica. E o período de 2011 e 2012, o que aconteceu foi uma desaceleração da indústria brasileira afetada realmente por um conjunto de fatores. Desaceleração lá fora, aí os Estados Unidos têm que jogar produto aqui. Aí a China tenta jogar nos Estados Unidos, da União Europeia não consegue, joga produto aqui. O Brasil com câmbio ainda valorizado e taxa de juros lá em cima, jogou lá embaixo mesmo. Agora, será que esse processo, diríamos, é um processo de longo prazo, estrutural? Bom, aqui eu tenho alguns indicadores mostrando a relação Brasil-China. O Brasil tem um déficit comercial muito, já quase 40% do nosso superávit comercial é com a China. Só commodities, que o Brasil é o único país que consegue diversificar commodities, minério de ferro, soja, madeira, petróleo. E na hora que você olha a indústria, o Brasil já tem um déficit na indústria brasileira já mais de 50% a China. Aí você vai dizer, mas deslocando o produtor nacional? Deslocando o produtor nacional e deslocando outros produtores de outros países. Às vezes é a mesma firma, a mesma filial, é uma filial de uma empresa multinacional da Thyssen, por exemplo, que ao invés de produzir da Alemanha, passa a produzir na China. E aparece nos dados de comércio como sendo da China. Entende? Então, você percebe um processo, mas na hora que você olha esse é um processo que varia muito por setores. A penetração de produtos industriais chineses no total, da oferta industrial brasileira, apenas 20% vem de fora. E 5, 6% hoje, extrapolando esses dados até 2007, vem da China. Ou seja, a China não levou. Obviamente que em alguns setores eles estão encolhendo a cadeia produtiva. Caso clássico é têxtil, confecção, vai bem entre aspas, mantém o produto, informaliza, desemprega, não aumenta salário e compra tecido e máquina chinesa para poder competir com o negócio. Então tem efeitos. Mas eu tive a mesma pesquisa que eu fiz, impacto da China na indústria brasileira, eu fiz na África do Sul. Na África do Sul não sobrou mais empresa de calçado, não sobrou mais empresas têxtil, não sobrou mais nada. O Brasil continua tendo um parque industrial diversificado, sim, com capacidade de crescimento. A própria grita e desindustrialização revela que eu tenho um movimento sindical ativo e um empresariado ativo e um MIDIC que está lá tentando fazer as coisas e não vou aqui ficar defendendo. Acho que talvez seja muito reativo, precisa de uma estratégia de longo prazo, que indústria nós podemos fazer, crescer e tal. Alguns dados só para... Além dessa pressão no mercado interno, que a gente começa a perceber, esse dado aqui foi mais para isso que eu mostrei. O Brasil tinha um superávit em bens industriais com a China de 31 bi em 2005. Foi antes da forte valorização real. Em 2010 já no auge da crise, menos 34. E percebam que a China é menos 20, União Europeia é menos 11 e Estados Unidos menos 12. A China já tem o mesmo valor, já responde pelo mesmo déficit industrial que Estados Unidos e União Europeia somados. E onde o Brasil tem superávit industrial? Aquilo que o Aldo estava falando. 13 bi na América Latina e 4 bi com a África. Ou seja, o Brasil tem um mercado interno forte, não só na indústria, tem uma agricultura desenvolvida, tem um setor de serviços dinâmico. Não vou ficar falando aqui das mazelas que eu passei toda a minha vida falando e continuo falando, concentrado, ancorado numa desigualdade social brutal. Social desenvolvimentismo no Guido Mantega, ninguém compra. Essa é uma sociedade que se expandiu, tá certo? E conseguiu reduzir de maneira estatística a desigualdade
e aumentar o poder de compra desse subproletariado aí que ascendeu. Eles precisam de muito mais mudança econômica para você poder, né, e muito mais pressão social. Mas de qualquer jeito o Brasil ainda é grande exportador para essas regiões, tem um mercado interno que se mantém. Esse é um dado interessante. Se você for olhar a América Latina ali, aquele primeiro quadro de cima à esquerda, é exportações. O Brasil tem 20% das suas exportações para a América Latina. Se você pega BRICS com China, deu uma subida muito grande pela China. Porque você vê BRICS sem China, não subiu quase nada. Aquilo ali é mais para mostrar que o BRICS, né, na verdade é só, aliás, isso acontece para todos os países. Em termos econômicos, o BRICS é um hub. É China com o resto todo. Eles entre si não comercializam. Né? Então mesmo com o negócio, e aquilo ali em termos de exportações. Se eu pego importações, mesmo que o Brasil importe muito, continua importando mais da América Latina do que da China. Se eu coloco a América Latina como região, né? E a África ainda está naqueles 25% ali, ainda está com uns 5, 6% daquele total ali. Ou seja, você tem uma estrutura de comer, e com a África e a América Latina são produtos industriais. Esse é o deslocamento nas importações desses países que estão lá, participação China e Brasil. Bom, no caso mexicano não dá nem para comparar, né? Porque o Brasil nunca teve presença no mercado mexicano comparado com o caso chinês. Mas veja o encurtamento na Argentina, no Chile a China já exporta mais do que o Brasil, na Venezuela, Colômbia também e tal, só o Uruguai e Paraguai que continuam. Ou seja, para sintetizar, ou seja, apesar da presença forte da China, uma parte da oferta industrial brasileira já vi da China, as diferenças setoriais são muito grandes. Eu não posso nem dizer que a China desindustrializa o Brasil, nem dizer que a China moderniza o Brasil, enxugando a cadeia produtiva e virando um maquilador. A América Latina cada vez menos uma região em termos econômicos, a China afeta de maneira diversa os vários países que têm, né, ou seja, essa dicotomia Aliança Pacífico e Mercosul se já existia em coisa, é a China que dá mais força a essa polarização, que é complicada, concordo plenamente com a Oriana. Acho que a gente tem que tentar no âmbito da Unasur, em outros aspectos, né? A própria o fato de que o Brasil e os países da LAD têm ACEs entre si, que vão acabar vigorando, abre espaço também para você, né, ter conexão entre esses dois mercados. Mas eu acredito que o Brasil é a única economia. E no caso da Argentina, eu sou suspeito para falar isso. Se eu poderia aqui fazer apresentar aqui todos os meus atestados de latino-americanista, né? Mas aí não adiantaria, tá? O que eu vou falar aqui, eu vou ser suspeito pelo fato de ser brasileiro, tá? Mas e aqui fugindo um pouco do consenso geral, né? Infelizmente que a Sandra não está aqui, que eu queria dialogar com ela. Eu não acho que a vulnerabilidade externa seja o principal problema do Brasil hoje. O principal problema do Brasil hoje é recuperar a capacidade de crescer dinamicamente, com diversificação produtiva e inclusão social efetiva. Se isso acontece, isso significa uma taxa de crescimento de 5, 6% ao ano, aí vai ter que resolver todos os gargalos de infraestrutura, todas aquelas coisas que o Arthur falou. E se isso acontece, o impacto sobre a região, a possibilidade de o Brasil ser um motor de desenvolvimento da região é muito grande. Mas para isso precisa de política externa mais do que retórica. Eu não estou dizendo que a política externa do Itamaraty é retórica. Eu estou dizendo que a política externa do Itamaraty é coerente, faz sentido, mas ela é muitas vezes, diríamos, torpedeada pelos segmentos das classes dominantes que preferem esse Mercosul meio fraquinho aqui, onde as empresas multinacionais e as empresas nacionais com apoio do Estado se aproveitam das diferenças de competitividade da economia brasileira. Então, na verdade, você tem dois cenários. Esse cenário de baixo dinamismo, onde você vai continuar recebendo denúncias de subimperialismo, que eu acho, apesar de inadequadas teoricamente, eu entendo, porque revelam que existem estruturas de poder econômico e político nesses países concentradas e dominadas por agentes privados e públicos brasileiros. Ou você tem capacidade de renovar o desenvolvimento desse capitalismo brasileiro, dessa dinâmica de acumulação, e aí fazer reformas internas e ao mesmo tempo
se aliar com segmentos de classe progressistas da América Latina para ter um outro tipo de desenvolvimento. Que eu só vejo nos marcos do capitalismo. Aí vocês vão bater em mim. Mas eu não vejo... ou seja, seria a possibilidade de você desenvolver uma economia de mercado pujante, com muita regulação pública, permitindo que por essas infraestruturas trafeguem não só os bens do agronegócio, mas os bens da agricultura familiar. Mas para isso você tem que ter muita política. Se não tiver política, o mercado vai definir que é o agronegócio que manda. Então eu acho que hoje a questão da integração regional, do ponto de vista do Brasil, é a meta prioritária. E aí isso associaria a relação com a África. E invertendo, o inverso também é contrário. Só existe possibilidade de integração regional via Brasil por conta do tipo, porque os outros países se desindustrializaram. Ou seja, tem que convencer o Chile e o Peru que eles têm muito mais a se vincular ao mercado aqui do que simplesmente vender cobre para o Chile e ficar tentando atrair empresa de serviço dos Estados Unidos e do Chile. Eu tenho que convencer Chile e Peru a se vincularem a esse mercado. Mas aí eu preciso ter muita política, né? E aí preciso fazer aquilo que o Arthur falou, que em outro evento eu vi a professora Maria Regina falando. Não sei se foi a professora Maria Regina ou foi a Mônica Rich no seminário que teve lá da Rede Desenvolvimentista na Unicamp. A agenda regional brasileira está cindida da agenda global. Isso é um problema e a região se lamenta disso com razão. O Brasil vai para os encontros do G20 ou para os encontros dos BRICS, tá certo? Discute temas lá e não conversa com os parceiros da região, o que acentua todo tipo de desconfiança e de acusação de subimperialismo, que eu acho que, aí termino com isso. Teoricamente eu acho pouco fundamentado, mas eu acho que a impressão, tá certo? O sentimento de uma assimetria cada vez mais forte é dinâmica e cabe ao Brasil e aos outros países criarem um espaço. Eu acho que a Unasur é um desses espaços, o Mercosul é outro, e eu acho que ao invés de ficar lamentando da Aliança Pacífico, né? Aliás, a ideia é tentar vinculá-los a esse mercado, porque eles não vão ter potencial de crescimento ali não. Vai ser só a partir de exportação de commodities. Essa é a minha impressão. Gente, desculpa ter falado demais. Isso é uma tentativa talvez um pouco desarrumada de dividir com vocês algumas dessas reflexões que eu tenho tido aí nessas minhas incursões pelo Império do Meio. Tá bom? Obrigado. Eu tenho uma tarefa aqui meio ingrata, né? Vários comentários, perguntas sobre a questão da China. Algumas delas eu me sinto sem conhecimento suficiente para responder, mas algumas delas, pelo menos aquelas que se referem mais explicitamente à minha fala, algumas das questões que eu levantei, eu vou tentar discorrer sobre. Então, as pessoas que fizeram menção diretamente foram a Suzana, a Yara, o Joaquim y a Diana. Empezando con Susana, bueno, yo hablé más de los vínculos comerciales de China con los países latinoamericanos, que es por una razón muy sencilla, que buena parte de la presencia de China en la región se hace por el comercio. En el caso de África, después podemos hablar un poco más, voy a intentar de hablar. En el caso de África se presenta de todas las maneras. En el caso de América Latina todavía está muy anclada en el aspecto comercial, aunque las inversiones chinas están llegando. Uno puede como caracterizar ahí dos olas de inversiones chinas. Una primera ola que es la inversión, antes de decir esto, no hay préstamos chinos de la manera que tenemos o compra de bonos de la deuda pública acá, o sea, ellos las reservas, ellos ponen ahí en bonos de la deuda pública americana o europea o hacen, o sea, no hay préstamos como ellos hacen con los africanos, por ejemplo.
Entonces, acá la relación está más anclada al comercio e inversiones. La primera ola de inversiones fue inversiones en el sector extractivo mineral, donde no había capacidad de oferta. Por ejemplo, o empresas, por ejemplo, la primera gran inversión de China en América Latina se da en Perú, la Shogun Hierro Perú. Bueno, la empresa estaba ahí, ya no estaba bien, bueno, vamos a hacer inversión porque necesitamos de hierro, ¿no? Y ahí vamos a producir ahí. Ellos, por ejemplo, no van a hacer inversiones en Chile, porque Chile ya tiene Codelco. Entonces, tampoco van a hacer inversiones en Brasil. Lo que hace es un préstamo al BNDES para suministrar petróleo a bajo precio. Así que trabajan ellos. Intentaron de hacer una joint venture con la Vale, la Vale no quiso más, y ahí después empezaron a hablar con Ike Batista, la Yuhan, para hacer algo, mas Brasil tiene capacidad de oferta de esas cosas. Entonces, si hay capacidad de oferta, no necesitamos de ir ahí. O puede ser que uno necesite de infraestructura o de alguna cosa así. Lo que les preocupa son los precios del oligopolio de productos de hierro que están ahí, Anglo América, que está Vale, que están ellas que fijan los precios. Ese es el principal problema para ellos. Entonces, donde no hay oferta, ellos pueden poner inversión. Hay un dato que un poco contradice esa tesis, que es la instalación de las automotrices aquí en Chile. No, bueno, esa es la segunda ola. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo escuché de funcionarios de la propia Jack, que Jack está instalada, o la Cherry, no me acuerdo cuál. Jack Uruguay, está... hay una que está en Uruguay. Cherry está en Uruguay. Jacareí, São Paulo. Sí, son todas deficitarias. Son empresas que no venden autos, o sea que están acá, pero por una cuestión política. Bueno, Gonzalo, bueno. De verdad, era un funcionário da empresa que me falou: olha, eu não sei o que os chineses fazem aqui, porque realmente eles estão perdendo dinheiro. Por exemplo, a produção daquela montadora que está no Uruguai, toda a produção, ou uma grande parte da produção de 2011, eles não venderam. Então estão trazendo para recolocar não sei aonde, mas o que está por trás disso, o que estou dizendo, é que há uma visão de muito longo prazo ou um arranjo político. Los dos. Bueno, eso, bueno, de la manera que interpreto, yo no conozco, bueno, yo estoy aprendiendo, es muy difícil entender lo que pasa ahí. Bueno, la segunda ola es una ola ahí de inversiones en electrónicos y especialmente en el sector automotivo. Porque uno sabe que uno no vende carros como uno vende semiconductores o como uno vende iPods. Para vender coches uno tiene que tener una asistencia técnica, conocer el mercado y todo eso. Entonces, ¿y por qué ellos ponen esas empresas principalmente en Uruguay y Brasil? ¿Hay alguna Cherry, Jack, Chana en Chile y Perú? Puede ser que haya un representante comercial. Ese es el problema de la Alianza Pacífico. Ellos tienen acceso a todo el mercado. En Mercosur uno tiene ahí que cobrar un arancel ahí de automóviles de 35%, y si no internaliza la producción tiene que pagar todavía más de IPI con la nueva ley. Entonces, lo que es interesante es que los chinos se están adaptando a las nuevas reglas del sector automotivo porque están buscando al mercado interno brasileño. Y ahí, en países del Mercosur, donde todavía hay un arancel externo común y todo eso, Uruguay puede ser uno de los países más. O sea, la fábrica de Cherry, la primera fábrica de la Cherry, que no debe ser CKD, que no debe ser solo para ensamblar los productos finales, va a ser en Brasil. No te quiere decir que Brasil cuenta un poco y, bueno, eso de las ganancias, de la cosa del largo plazo, me parece que ellos están ahí para intentar ahí
estão tentando ensancharse aí neste mercado de uma maneira nova, e porque é um setor que uno não vai simplesmente comprar e uno não pode simplesmente vender desde China. Querem conhecer o mercado, querem disputar desde aí e querem, inclusive, aproveitar as vantagens do Mercosul. Ou seja, a existência do Mercosul explica por que eles estão aí. Que é uma coisa importante para que tenhamos em conta as diferenças de Aliança Pacífico e Mercosul. As outras questões, eu vi que a Yara, quando eu estava falando, ela estava assim, eu não sabia se ela estava, não estava gostando, se não estava não sei o que, mas... Não, bastante estimulada. Então tá jóia. E todas as questões que você colocou são muito interessantes, Yara. Essas categorias, ou seja, por exemplo, imperialismo. Eu cheguei até, quando eu comecei a escrever, a falar: a China pode ser no máximo considerada proto-imperialista e tal. Na verdade, o que tem é o seguinte: eles até cunharam no início de 2002, isso teve um grande debate interno lá, o conceito de ascensão pacífica. Essa primeira ascensão de uma potência que é pacífica. Aí deu um debate tremendo, né? Porque esse debate interno deles saiu da China. Agora, aí o pessoal norte-americano, bom, então eles estão admitindo que é ascensão. Aí os próprios chineses chegaram falando: bom, mas aí nós estamos admitindo que é ascensão e tal, não sei o quê. Aí algumas pessoas da linha dura falaram: mas pacífico? E, bom, se os caras... E o negócio de Taiwan, não podemos dizer que é pacífico, que negócio é esse? Então, isso gerou o próprio conceito de ascensão pacífica, um debate, obviamente que é expansionista, mas é um expansionismo que tem a ver com o extravasamento do desenvolvimento chinês, ou seja, e obviamente que aí eu desenvolvo políticas externas, diríamos, complementares a esse expansionismo. E na África você vê de tudo. Você vê trabalho escravo, gente acorrentada no navio produzindo, você vê todo esse tipo de coisa que os movimentos sociais falam e que as agências da mídia ocidental divulgam, priorizam, como você vê o outro lado. Tem um inglês que escreveu um livro, para mim a melhor coisa que tem, China in Africa, chama Chris Alden, o cara, inclusive de esquerda e tal, né? O conceito de esquerda está muito amplo. Ele falou: para entender a África, você tem que perceber que a China na África, ela é espoliadora, é concorrente e tem um papel desenvolvimentista também. Obviamente que aí cada um entende desenvolvimentista. O que existe é o seguinte: um grande respeito pela noção de soberania nacional. Então, se o ditador quer palácio, vai ter palácio. Se quer sistema de saúde, vai ter sistema. E lá eles têm um sistema de empréstimos a taxas de juros baixíssimos. Você chegar e ter a história que o próprio Chris Alden conta nesse livro, que depois de 5 anos negociando um empréstimo com o FMI, chega o governo de Angola e fala: olha, nós conseguimos aqui, a taxa de juros 10 vezes mais baixa, sem qualquer tipo de condicionante. Isso é algo novo. Agora também não dá para ficar fazendo, né? Ou seja, os chineses eles estão julgando, é expansionista, e ao mesmo tempo eles estão tentando julgar isso que o Joaquim estava chamando de soft power, né? São 54 votos nas Nações Unidas, né? Eles tentam, não exportam o modelo chinês. No caso africano, mais do que na América Latina, onde eles tiveram participação muito forte nos movimentos socialistas e de libertação e tal, eles juntam a coisa da parceria descolonizadora no passado com o conceito das vantagens comparativas, que é uma coisa só na cabeça de chinês cabe, né? Vocês produzem e tal, não sei o quê. E é impressionante a presença. A presença está desde o setor extrativista até a exportação de produtos industriais, fábricas industriais e todo o setor informal de vendedores chineses. É uma coisa tremenda, que é bastante diferente do que acontece na América Latina. Agora,
eles criaram, estabeleceram novos fóruns, tem uma opção de gente estudar lá na China, tem intercâmbio de tecnologia e tal, ou seja, é algo, a coisa mais contraditória que eu já vi a presença da China, da China na África, e é diferente daqui. Eu queria comentar, então, aí comentando essas questões da Yara, que eu teria mais algumas coisas a acrescentar, mas eu não tenho tempo. Aqui eu já discuti mais ou menos algumas das questões que eu até vi, o Joaquim, se eu pudesse socializar comigo isso que os militantes lá do MST estão lá, porque eu tenho uma curiosidade de saber o que é que eles estão... É o país, por exemplo, você falou que o negócio das tecnologias, né, renováveis, é o país que mais polui, é o país que mais investe em novas tecnologias renováveis, ou seja, é com certeza aí um laboratório. Ou seja, a China não é só a questão da economia chinesa, muda a estrutura internacional de poder. Aí você tem toda uma discussão se eles são uma nação status quo ou se eles estão dispostos realmente a ter algo multipolar e quanto desse multipolar vai ser multilateral. E inclusive traz questionamentos sobre toda a teoria econômica. Toda a teoria econômica foi relações entre Estado e mercado, muito diferentes, né? Ou seja, eles conseguiram criar um modelo de desenvolvimento que não é exportável para lugar nenhum, mas uma nova forma de conciliar e que inclusive tem... Tanto quando você vai lá, quando eles chamam de socialismo, sabe o que é socialismo chinês? Socialismo é o Estado controlando o papel do capital e participando dele. Então é a teoria do pássaro na gaiola, que a teoria deles lá, econômica, é a teoria do pássaro na gaiola. Foi um dos grandes caras que era inclusive anti-reforma no início dos anos 80. Que é o seguinte, olha, você tem que aumentar o tamanho da gaiola e deixar o pássaro achar que ele tem liberdade, né? Mas a gaiola está sempre ali, entende? A gaiola, né? Tanto que as forças produtivas são comandadas pelo Estado. A Diana estava comentando, e o Joaquim também mencionou isso, a questão do motor do desenvolvimento dos emergentes. E aí tem uma questão, na hora que você estava falando, a China é algo de dinamismo nesse podre sistema. Eu diria o seguinte, a China é dinâmica e ela está muito bem integrada nesse sistema podre. Ou seja, parte do seu dinamismo se deve ao sistema, ou seja, esse sistema não está tão podre assim. Eu também tenho minhas ressalvas quanto aos caráteres excludentes do sistema e outra coisa. E a China é motor de desenvolvimento para alguns países, por exemplo. Porque é a China que explica a Alemanha estar bem. Você teve a desvalorização do euro e tal, não sei o quê. A Alemanha é um país da Europa, um dos poucos, tem um parque industrial integrado e tal, criado durante o final do século XIX, que foi atualizado e tal. A Alemanha é um dos grandes exportadores para a China. As exportações da China para a Alemanha, da Alemanha para a China, vão superar as francesas nesse ano. Ou seja, a China vai exportar mais, a Alemanha vai exportar mais para a China do que para a França. E o Japão é outro país que está plugado na China. E a China traz consigo, nos setores de alta tecnologia, não só o Japão e a Alemanha, como a Coreia e todo o Sudeste Asiático, que é o que o professor Carlos Aguiar de Medeiros chama de duplo polo. Superávit da China não é da China, é da China e de toda a Ásia, de todo o Sudeste Asiático que vende parte dessas peças e componentes, porque ela decidiu, na verdade, exercer sua soberania a partir do seu poder econômico, distribuindo as suas cadeias produtivas para a região. Então é um negócio do arco da velha, mas eu agradeço as perguntas, eu respondi aquilo que eu consigo, aquilo que eu acho que eu tenho alguma opinião, outras coisas eu não conheço, mas eu acho que não é uma zona de dinamismo fora do resto, é uma zona que
se integrou no dinamismo do resto e hoje o resto passa a depender. Ou seja, existe uma relação aí de múltiplas dependências entre os vários centros e as novas periferias dessa economia mundo capitalista que a gente ainda não entendeu. Eu acho que a gente precisa entender até para pensar em integração regional. Essa era um pouco a mensagem aí que eu queria dar e que eu tentei dar. Mas eu não falo mais porque senão a Graciela vai ficar brava comigo.